Você já parou para pensar onde Deus tem ficado na sua vida? Em meio à correria, aos sonhos, às conquistas, será que temos priorizado aquilo que realmente importa? Hoje, não é apenas um áudio-vídeo ou apenas uma oração, é um chamado. Um convite para olhar para dentro de si e perceber se o altar ainda está aceso, se a presença de Deus ainda ocupa o primeiro lugar. Talvez você tenha construído muitas coisas ao longo do caminho, mas sente que algo está faltando, e essa falta tem nome: a presença viva de Deus. Prepare seu coração. Essa oração é para quem deseja reconstruir, restaurar e voltar ao centro da vontade do Senhor. Respire fundo e fale com Deus agora. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Orando a Palavra. Que o Senhor ele possa ministrar ao teu coração. E é um prazer ter você aqui junto comigo. Em Ageu capítulo 1, versículo 4, a palavra do Senhor, ela nos confronta com uma pergunta profunda. Ele diz: povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído? O Senhor Jesus ele estava falando para o povo dele, Deus estava falando para o povo dele que tinham voltado-se para buscar os seus desejos, os seus anseios, as suas preocupações, voltando-se para si, sendo homens, sendo amantes de si mesmo, amando mais a si mesmos do que as coisas do Senhor. Isso é como prioridade, buscar. Aqui o Senhor traz um confronto que o povo de Deus estava buscando seus próprios interesses, buscando suas casas, suas coisas, enquanto a casa de Deus permanece lá em ruínas. O Senhor estava chamando a atenção do povo para que eles olhassem para a casa do Senhor e com o coração contrito. Será que no meio daquele povo ali, no meio daquela nação chamada por Deus, não tinha alguém que olhasse e visse a casa do Senhor em ruínas e houvesse um quebrantamento, contrito aquele coração, para olhar para a casa do Pai e ver que ali estava em ruínas, mas as pessoas estavam tão voltadas para si mesmo, tão voltadas para os seus desejos, que eles não conseguiam olhar nada à sua volta. E isso, querido, acontece conosco também. Não é só lá nos nossos antepassados, no povo de Deus antigo que acontecia isso, não. Nós também, quantas vezes priorizamos coisas na nossa vida a olhar para as coisas do Senhor, para aquilo que Deus fala. E eu não estou falando de apenas você ir na igreja e servir na igreja e fazer algo na igreja. Não, mas às vezes você tem um olhar contrito, um olhar quebrantado para a pessoa que está ao seu lado. Você ali servir, porque você é casa do Senhor, você é templo do Espírito Santo. E quando nós olhamos para alguém que está ao nosso lado, quando nós atraímos isso e temos essa sensibilidade no Espírito, um coração quebrantado para ver a necessidade do próximo, nós estamos olhando como o Senhor olha. E se nós estamos voltados a buscar os nossos desejos, buscar aquilo que nós ansiamos, às vezes a gente está tão focado nas nossas ambições, estamos tão focados em querer algo, buscar por algo e batalhar por algo. Às vezes a sua oração ela tem sido só isso. Comece a analisar como tem sido a sua oração. Será que a sua oração tem parado aquele tempo de oração com o Senhor, parado para você ter um tempo de adoração com Deus, um tempo de louvor? Ou a sua oração ela só está sendo voltada
voltada para os seus desejos, voltada para aquilo que você anseia. Como tem sido a sua oração? Avalie como você tem caminhado com o Senhor. Os nossos olhos, eles precisam estar voltados para as coisas do Senhor. No vídeo passado, eu falei sobre buscar o Senhor de todo o nosso coração, que nós precisamos sair do lugar de paralisia para o lugar de movimento, que é buscar o Senhor de todo o nosso coração, para que as coisas sejam acrescentadas. E essa palavra está ligada com hoje também, que é a nossa prioridade, é aquilo que nós olhamos, sabe? Às vezes estamos buscando muito os nossos interesses, buscando muito aquilo que nos deseja, aquilo que ansiamos, e estamos deixando as coisas do Senhor de lado. E isso gera em nós pessoas egoístas quando nós só olhamos para o nosso próprio umbigo, para as nossas necessidades, para aquilo que desejamos. Passamos a ser egoístas e não temos essa sensibilidade de olhar para a necessidade do outro, de olhar para o que o outro precisa, o que o outro precisa, qual é a necessidade do outro. E falo aqui em pessoas, em você olhar para a pessoa que está ao seu redor. E é isso que Jesus quer, é isso que Jesus deseja. Às vezes você exerce uma função lá na sua igreja, você está lá tão atarefado com a fazer que os teus olhos estão só em olhar para o que você vai fazer, mas os teus olhos não têm a dimensão espiritual de ver no âmbito ali da igreja e ter uma sensibilidade de enxergar a necessidade, tanto espiritual do outro como física, para que você possa ajudar a outra pessoa. Meu querido Senhor, Ele nos confronta a mudar de atitude, a não andar só olhando para as nossas necessidades, aquilo que precisamos, aquilo que queremos, aquilo que ansiamos, é um desejo, é a busca incansável por algo novo, por prosperidade. Isso não é errado. Mas aonde está essa busca? Qual é a prioridade dessa busca? Comece a analisar, será que ela está lá em primeiro lugar? Ou é o Senhor que está em primeiro lugar? É a tua família, a necessidade da tua família, a necessidade dos teus amigos, a necessidade dos teus pais, as necessidades dos parentes. Aonde está no teu trabalho? Qual a necessidade? E aonde você tem exercido o olhar do Senhor Jesus para a tua vida? Busca conhecer como você está espiritualmente, para que o Senhor olhe para você e não chame a atenção como Ele chamou lá o povo de Israel, que estava olhando para os seus próprios desejos, suas próprias casas luxuosas, enquanto o templo do Senhor estava em ruínas. Enquanto o templo do Senhor estava lá, destruído. E Deus, Senhor, será que não constrangia um coração contrito para olhar para aquele lugar e ver aquela destruição? Mas eu vou te dizer algo, eles estavam ocupados, eles tinham ocupações demais para não ver ali naquele momento que eles precisavam ter aquele coração contrido, e para que eles não olhassem só para os seus próprios umbigos, eles precisavam entender que a casa do Senhor estava em ruínas, sair ali da sua ótica que olhava para si mesmo, para olhar para a necessidade do outro. Isso acontece hoje no nosso cotidiano, na nossa jornada, acontece constantemente. E eu convido você a olhar com teu coração contrito para as coisas do Senhor. Nós vamos orar agora e eu peço que você ore ao Senhor de todo o seu coração. Pai, em nome de Jesus, Pai, abra a nossa visão. Pai, perdoa-nos, Senhor, por ter olhado só para os nossos desejos. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes quando vamos nos dirigir a Tu, é só para pedir algo para nós mesmos, Pai.
Oh, Jesus, perdoa, porque nós não temos orado pelos nossos irmãos, por aqueles que precisam, Jesus. Perdoa, Pai, porque nós queremos entender, Senhor, e ter sensibilidade de olhar para aquele que necessita, Pai, de olhar para as tuas coisas, Pai, de olhar para a tua obra, de olhar para aquilo que o Senhor deseja realizar. Pai, traz, Senhor, essa sensibilidade aos nossos olhos, Pai, que possamos enxergar, Senhor, as ruínas, Senhor, que estão à nossa volta, Pai, que nós possamos enxergar aquilo que está em ruínas, aquilo que está destruído à nossa volta, e com a tua soberania e com a tua majestade, com o teu discernimento e conhecimento, Pai, que nós possamos enxergar e agir conforme o teu querer e a tua vontade no nosso meio. Jesus, nós entregamos esse conhecimento a Ti, Deus, e queremos colocar, Senhor, Tu como nossa prioridade, Tu como aquilo que desejamos. Pai, essa pessoa agora está recebendo, Senhor, nesse momento, Pai, o conhecimento e o discernimento, Pai. E o Senhor está constrangindo esse coração para olhar para as ruínas que está à sua volta, Pai. E que possa enxergar, e o Espírito de Deus está tocando em você, para você enxergar, e já tem algo que está em teu coração, para que você enxergue aquilo que está em ruínas, porque o Senhor, Ele quer reconstruir muros à sua volta, para que você possa, junto com Ele, adorá-lo e engrandecê-lo por aquilo que Ele fez. Muito obrigado, Jesus. A Ti, meu Deus, entregamos a nossa vida, entregamos os nossos passos, entregamos aquilo que desejamos e principalmente, Senhor, ter um coração, Pai, contrito à Tua verdade e à Tua vontade. Muito obrigada, Jesus. Nós já Te agradecemos e rendemos graças a Ti, pois Tu és fiel. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.